nosso projeto, como ter cadastro de usuários com o Expo Router, usando aí um banco de dados com PostgreSQL. Então, cadastrar um usuário, fazer o login do usuário, fazer o fluxo se o usuário está logado, persistência de autenticação do usuário e também usando o Supabase. Então, se prepara que o vídeo de hoje está sensacional. Fala, turma, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e se prepara que o conteúdo que eu separei aqui hoje a gente vai fazer muita coisa legal, tanto com o Expo Router, o Expo aqui, com o TypeScript e também com o Supabase, como que a gente consegue criar um fluxo dentro do aplicativo, ter parte de login, cadastro de usuário, com banco de dados ali usando o Supabase e também tratar essas rotas, né, exibir quando o usuário está logado, como salvar e persistir a sessão do usuário. Então, bora lá, se prepara aí que tem muito conteúdo legal, já pega aqui, curte esse vídeo aqui embaixo, deixa seu gostei e compartilha com seu amigo que ajuda a gente a continuar, né, trazendo mais conteúdo para você. Curte aí e se inscreve que eu sei que você fica acompanhando e ainda tem preguiça de se inscrever. Então bora lá, bora começar o vídeo aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar um projeto do zero. A gente vai fazer a primeira parte estrutural visual, ou seja, o layout, a parte de login, de cadastro, depois a parte funcional, que é de fato comunicar com o serviço, cadastrar o usuário, logar o usuário, a funcionalidade, né, pra gente dividir em etapas e ficar bem legal. Então primeiro eu vou criar o nosso projeto, tá, com o Expo aqui. Então eu vou vir aqui dentro, abre aí na pasta que você quer. Lembrando, não abre dentro de pastas com acento. Então coloca aqui o npx create expo app. Eu vou dar um espaço "-t", para ele criar aqui um template já pra gente, tá? Então "-t" aqui ele vai sugerir, deixa eu dar aqui um Y para permitir a instalação, alguns templates que ele já vem. A gente vai usar aqui, tá, o Navigation, que é basicamente já com o Expo Router configurado. Então vou dar aqui um Enter. E o nome do meu app? O nome do meu app vai ser Supabase, tá? Pode ser o nome que você quiser, tá? Então esse vai ser o nome do meu aplicativo. E a gente vai aguardar um pouquinho aqui. Enquanto ele tá instalando aqui, vai lá mais uma vez conferir se você se inscreveu, hein? Show de bola, já criou aqui. Então agora vou acessar aqui o CD Supabase, certo? E aí a gente vai dar um code espaço ponto só para mim, né? Abre aí a pasta do seu projeto que você criou dentro do seu VS Code. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho pra gente deixar no jeito. Eu vou usar o emulador. Você pode usar o emulador ou rodar direto no seu celular com o Expo, sem nenhum problema. Então agora a gente criou aqui, se a gente olhar um pouquinho a estrutura de pasta que ele vem com a pasta app, ou seja, ele vem com o nosso file system routing, né, que o Expo Router propõe pra gente, que é criar as pastas aqui dentro dessa pasta app, que vão ser rotas na nossa aplicação. Então a gente tem uma aula só sobre Expo Router aqui no nosso canal, se você não conhece, vou deixar passando no card, pra gente não reexplicar tudo desde o zero, tá? Então, além disso, ele tem aqui os assets, onde ele tem algumas imagens. Dentro aqui ele tem a pasta components, que é onde a gente vem alguns componentes que ele vem pré-criado já, e a gente vai apagar tudo isso aqui, tá? Então dentro de components, ó, seleciona tudo isso aqui, ó, todos esses componentes que vem dentro aqui do components, até a pasta testes, pode vir aqui e deletar, tá? Vou deletar tudo isso aqui. Então, ó, só ficou a pastinha components vazia. Dentro de constantes, ele vai ter aqui uma constante com algumas cores já para o seu aplicativo. Aqui a gente pode manter, só vou renomear aqui, ó, tá? Para colors minúsculo, beleza? E aí vou até renomear aqui, vou deixar aqui, ó, nesse export default aqui, e eu vou colocar para vocês aqui, só para a gente não perder tempo, tá? Então a gente vai colocar algumas cores zinc, black, white, green e gray, né, de cinza ali. Então eu coloquei algumas cores aqui para a gente criar o nosso aplicativo em cima dessas cores, beleza? Então criamos aqui as nossas coresinhas do tema para ficar mais fácil para a gente utilizar dentro de constantes, que são algo que não vai mudar na nossa aplicação, tá? Então são variáveis constantes aí. Legal. Além disso, né, a gente pode vir aqui dentro do app, ele vem já com alguma estrutura em tab, né? A gente não quer. Então, tab aqui, ó, vou deletar toda essa tab bar. Dentro aqui, se mais HTML, mais not found, modal, delete isso aqui também, que não faz muito sentido pra gente. Ficou só o arquivo layout aqui dentro, tá? O arquivo layout pode dar um Ctrl+A, um delete, vamos criar do zero isso aqui, não tem nenhum problema. Então, export, default, vamos dar um function aqui, vou chamar aqui então de layout, ou vou chamar de main layout, tá? Return, e aqui a gente vai retornar de fato o nosso layout, que é a nossa stack, que eu vou criar aqui um tipo de navegação em stack, que a gente vai utilizar do Expo Router. Então, import from Expo Router aqui, e você traz do Expo Router aqui o stack. Beleza? É esse cara que a gente vai utilizar aqui. Dentro do stack a gente vai ter de fato as nossas páginas. E aí como é que a gente vai ter, né? Primeiro aqui dentro do app, eu vou pegar aqui, ó, vou só salvar esse arquivo aqui, salvo o nosso layout. Eu gosto de pegar aqui, criar uma pasta dentro aqui na raiz chamada src e mover a nossa pasta app lá para dentro, ó. Vou dar um move. Então agora temos src dentro da nossa app e dentro do nosso layout, tá? Aqui dentro, agora então dentro desse app, a gente vai criar um new file, que vai ser o nosso index.tsx, que vai ser o nosso primeiro componente principal, componente por enquanto de login. Então export rnfunc aqui, só para a gente criar um componente, vou chamar aqui de login. Vou importar aqui também o nosso text, vou importar aqui o style sheets também,
A gente pode criar aqui uma view, colocar aqui um text página login, beleza, tá? E depois aqui eu já vou dar um const styles igual stylesheet.create, a gente abre aqui para a gente criar os nossos estilos, beleza? Então, colocamos aqui, salvamos aqui a nossa primeira página chamada login. Agora, dentro do nosso layout, a gente vai ter, então, as nossas rotas aqui, né? Então, dentro do nosso layout, eu posso estipular quais serão as nossas rotas. Então, eu vou ter aqui o nosso stack.screen. Vou dar um tab aqui, já que ele me sugeriu, para a gente completar. Eu não quero que tenha um header, então eu vou dar um header shown falso dentro das options. E o name dela é o nome do arquivo, né? Que a gente chamou de index aqui, para ele mapear essa rota aí. Eu vou salvar aqui o nosso layout. Maravilha. Salva aqui o nosso componente com a primeira maiúscula e a gente pode rodar o projeto. Então, agora que eu estou dentro da pasta do meu projeto no CMD, a gente roda o nosso famoso npx expo start para startar o nosso projeto aqui. Então, aqui o que a gente fez por enquanto foi só zerar a estrutura padrão que vem o expo. Ó, apareceu o QR Code, como eu estou no Android, ó, aperte a tecla A para abrir no Android, então abre no Android, né? Então, agora ele vai carregar no Android, a gente zerou a estrutura para a gente começar do zero com uma estrutura limpa, né? E não com aqueles componentes lixo que ele vem criado ali por padrão, a gente criar a estrutura nossa do zero. Então, deixa ele carregar aí. Maravilha. Se a gente voltar, ó, página login. Então, a gente já tem a nossa primeira página mapeada. Legal, uma coisa que a gente pode começar a fazer aqui é estruturar um pouquinho as nossas grupos de rotas que a gente vai ter. Então, por exemplo, dentro da nossa aplicação aqui, eu vou ter dentro uma nova pasta dentro desse app, abre e fecha parênteses para ser apenas um grupo de rotas, onde vai ser, por exemplo, as rotas do, vou chamar de panel, tá? Vai ser as rotas de quando o usuário está logado. Então aqui dentro, eu vou criar mais uma pasta dentro dela, chamado, por exemplo, profile, e dentro de profile, new file, page.txt, por exemplo, tá? E aí aqui dentro, vou dar aqui um rnfunc, vou até copiar, né? Copiar aqui do nosso index, ó. Criar aqui só um estilo, ó, container, beleza. Vou dar aqui um flex 1 e vou alinhar no centro, e vou dar aqui um styles.container. Vou copiar nossa página de login, vou salvar. E lá no nosso profile page, eu vou colar aqui. Só que eu vou mudar aqui o nome para profile, né? E aqui vai ser página perfil. Beleza? Então a gente criou agora a nossa página profile. Salvei. Posso fechar. Salva aqui o nosso login também. Posso fechar. E agora aqui dentro do nosso projeto, a gente tem um app. Dentro a gente tem um grupo de rota, onde dentro dessa pasta panel, a gente vai ter todas as rotas de usuário logado. Por enquanto a gente só tem uma profile e uma page. Beleza? Que vai ser o componente dele. Legal. E eu posso criar também, ó, dentro do app, uma new folder, abre e fecho parênteses também, né, dentro do app chamado auth, que vão ser as rotas de usuário que não está autenticado. Por exemplo, isso aqui é uma rota de login, isso aqui é uma rota de cadastro, uma rota de recuperar a senha, que seja, ficariam aqui dentro para ficar organizado, tá? Então, dentro do panel, seriam as rotas de usuário logado, dashboard, sei lá, qualquer rota do seu aplicativo, né? Agora, dentro do auth, seriam o grupo de rotas de usuário, só para ficar separado. Então, aqui dentro do auth, eu vou criar aqui mais uma pasta, seguindo o mesmo padrão, chamar de sign up, né, de cadastro, dentro do auth, sign up, dentro do sign up, new file, page.txt, né? Vou colar aqui o componente, vou chamar aqui de sign up, beleza? E aí vai ser página cadastro, né? Só pra gente ver isso aqui. Salvamos isso aqui agora. Agora a gente criou o componente do sign-up, tá? E criamos o componente também do profile. Primeiro, eu preciso ir lá dentro do nosso estrutura de layout da nossa aplicação, falar que a gente tem essas rotas para ele mapear. Então, eu vou copiar aqui nosso stack screen, vou colocar a próxima aqui que a gente vai ter, que é o nosso auth, aqui, sign-up, barra, page, que é a página, ó, a gente criou auth, sign up, do jeito que está escrito, e dentro temos o page. Então, mapeamos dessa forma. Vou duplicar de novo e a gente tem o profile, né? Agora vai ser o nosso panel, que eu escrevi dessa forma, tá? Depois do panel a gente tem o nosso barra profile, e depois do profile, dentro do profile, a gente tem o nosso page. Então, dentro do profile, a gente tem o nosso page aqui. Vou salvar isso aqui agora. Salvei. Uma coisa que pode acontecer, tá? Vou dar um Ctrl M aqui, ó, e um reload. Deixa eu só verificar. Que é importante acontecer isso para você olhar, tá? Vamos esperar que ele atualizar. Já atualizou. Mas caso aconteça dele não reconhecer a rota, o nome que a gente colocou, você pode parar de rodar o seu projeto e só rodar de novo. Porque às vezes o Expo Router não encontra, já que a gente criou novas rotas aqui dentro e grupo de rotas, tá? Então, já no meu caso ele reconheceu, normal, sem problema. Então, cuidado que eu chamei de panel dentro de parênteses, então tem que ser da mesma forma. Aqui eu chamei de auth dentro de parênteses, aqui tem que ser da mesma forma. Beleza? Então, criamos as rotas que eu vou ter na minha aplicação. Começa com o nosso index, que é a página de login. Temos a página de cadastro e temos também a nossa página de profile, que vai ser depois usada quando o usuário logar. Perfeito. Então,
Maravilha, vamos começar então primeiro a parte visual, agora entendendo, né, criando a nossa página aqui de login. Então para a gente começar, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar os campos aqui, o input, daquela forma que a gente viu e deixou para vocês lá no início do vídeo aqui. Então, esse nosso container aqui que a gente colocou, eu vou deixar apenas aqui para ele, ó, vou deixar apenas que ele vai ter aqui um flex 1, vou dar aqui um padding top de uns 34, vou colocar aqui um background para ele de colors, vou dar um tab aqui ó, no colors, deixa eu ver se ele já importou para mim, ó. Importou aqui para mim, deixa eu ir lá no nosso constantes novamente, colors, aqui ó, temos o nosso colors, só que vamos chamar aqui de colors, né, colors aqui tudo minúsculo, colors, ponto, e aí vamos mudar aqui, vamos dar o fundo aqui de zinc, salvei aqui, ó, já pegou o zinc do nosso fundo, beleza, e dentro agora do nosso layout inteiro aqui, a gente vai ter o header na nossa aplicação, então vou dar aqui uma view, vou dar aqui um style. Vamos dar aqui um style, styles.header. E dentro do header da nossa aplicação, eu quero ter aquele logo do projeto, que vai ser praticamente o título dele. A gente chamou de dev app, tá? Só que a gente vai ter duas cores diferentes. Então vai ser dev, e aí aqui dentro eu vou colocar outro text, que vai se chamar app. Então, style, styles.logoText. E aqui dentro desse outro text a gente vai ter um style, abro duas chaves e vou colocar aqui direto mesmo, colors.green, só para separar isso aqui. Então vamos primeiro começar no nosso header, vírgula, header aqui. O header eu quero apenas dar um espaçamento para esse cara, então eu vou dar aqui um espaçamento padding left de 14, um padding right de 14, para garantir que nada fique grudado, vírgula, logo text aqui que a gente criou. Cuidado com o nome que você deu, para ser exatamente o nome, tá? Style aqui. E aí o logo text eu vou dar aqui um font size para ele, de uns 20, fontes como bold para ficar negrito. E vamos deixar aqui, o padrão vai ser a cor branca, né? Então bold, vírgula, colors.white, para a gente acessar lá nosso grupo constante de colors, cor branca. Ó. Já tá ali, ó, dev app. Legal? Perfeito, né? Além disso, margin bottom, para caso tenha alguma coisa embaixo, então margin bottom de 8 aqui. E embaixo do nosso logo, ainda dentro do header aqui, eu quero ter um slogan que a gente chama, né? Vou colocar aqui um text puro mesmo. E esse text, por exemplo, pode ser... Vou colocar uma frase impactante. O futuro da programação. Beleza? E aí a gente pode dar aqui também o estilo para ele. Então, styles.slogan. Maravilha. E vamos lá estilizar rapidão esse slogan. Só deixar branco, né? E maior. Slogan. Font size aqui, vamos dar aqui para ele uns 34. Colors.white. E a gente pode pegar aqui também um margin bottom. Colocar aqui para ele uns 34. Tá? Tô lá, o futuro da programação. Agora embaixo, vamos colocar o nosso formulário para o usuário poder fazer de fato o login. Então, depois do nosso header, depois você pode até separar isso aqui em um componente, claro, né? Mas depois do nosso header aqui, a gente pode ter outra view, ou seja, outra área na minha aplicação, no layout que vai ser, vou dar um style para ele, styles.form, por exemplo. E dentro do formulário, o que que a gente vai ter? A gente vai ter os campos para o usuário preencher. Então eu vou criar aqui mais uma view, que vai ser como se fosse um field set, né? Para agrupar cada formulário. Então cada item do meu formulário vai ter um label, que vai ser, por exemplo, e-mail, né? Para o cara saber o que ele tem que preencher. E embaixo um text input. Deixa eu dar um tab aqui, ó. Ele importa o text input aqui para mim. Beleza. O text input a gente fecha ele direto. E eu vou passar a propriedade placeholder, que vai ser... Digite seu e-mail, 3 pontinhos. O style, styles.input. E aqui eu vou copiar até esse nome aqui, ó. Style. E a gente pode dar também o estilo para o text aqui de cima. Styles.label, aqui no e-mail, tá? Então a gente criou, ó, form. Dentro do form agora a gente criou uma view com um texto e um text input. Vou copiar essa view aqui embaixo, ó. E eu vou colar de novo. O de baixo vai ser senha. E aí digite sua senha, 3 pontinhos. Mesmo estilo a gente vai aplicar para o text input. Depois a gente quer um botão, né, para o cara logar. Eu vou importar aqui do React Native um pressable, que é um item clicável. Então, depois disso aqui, ó, depois da view, depois outra view, dentro do form ainda, a gente vai ter de fato o nosso pressable, que vai ter um text ali dentro, que vai ser aqui, por exemplo, vou dar um style, styles.button text, que vai ser entrar, né, ou acessar, tanto faz, né? E a gente pode também dar um style aqui para o nosso botão chamado styles.button. Então agora vamos criar esses estilos. Se a gente salvar isso aqui agora, vai aparecer tudo aqui sem nenhum estilo. Então vamos começar por quem está em volta de tudo, né? É a nosso form. Então, vamos lá, vírgula, form. O form eu quero fazer o quê? Eu quero que ele pegue o resto da tela e que seja um fundo branco. Então flex 1, background color, colors.white, para a gente acessar nossas cores. Ó. Se a gente salvar isso aqui agora, salvei aqui. Opa, background color, né? Senão não vai aplicar. Agora sim.
E eu quero arredondar em cima, na direita e na esquerda, para ter um efeito legal. Então, border, top left radius, olha que legal. A IA aqui já sugeriu para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, uns 16 para arredondar na esquerda em cima e 16 para arredondar na esquerda, na direita em cima. Um padding top de 34 para a gente distanciar um pouquinho, né? Mas aqui não precisa ser tão grande, vamos colocar uns 24. Um padding left de 14 e um padding right de 14. Então, vou salvar isso aqui agora e, ó, na esquerda ficou arredondado, na direita também, e a gente criou já um espaçamento na esquerda também interno, ó, que é o padding left, que é interno ao elemento, para não grudar os labels, né, os campos aqui, e na direita também, caso chegue no final. Beleza. Próximo passo é a gente fazer o nosso label, que basicamente é esse textinho em cima do input. Então, vírgula, que vai ser um label. A gente pode dar aqui para ele um color, colors. Vamos dar aqui um zinc, acho que vai ficar legal. Vírgula, margin bottom, vou colocar aqui de 4, para dar um distanciamento aqui embaixo. E aí a gente pode criar agora para o nosso input. Então, vamos lá. E vírgula, o nosso famoso input, né? O input a gente pode dar uma border width 1, só para deixar aqui uma bordinha que legal. Posso diminuir um pouquinho essa cor, colocar uma cor aqui cinza, uma border radius de 8, um margin bottom para distanciar de 16, um padding interno ao elemento, aqui a gente pode dar aqui um pouquinho mais, a gente pode dar um padding horizontal, quer dizer, na esquerda e na direita de 8, e um padding top de 14 e um padding bottom de 14 também, que é em cima e embaixo, para ficar um pouquinho maior aqui o nosso campo, ó. Olha que legal. Tá? Então, perfeito. Aqui, como é o nosso campo de password, se quiser, né, na senha, para não ficar mostrando a senha, você pode vir no seu text input e passar a propriedade secret text entry aqui dentro como uma propriedade. Isso aqui apenas deixa visível aqui para o usuário quando está digitando como uma bolinha. Tá? Então, só para ficar bonito mesmo. Então, agora, o que mais que falta? O botão acessar, né? Então, o nosso button, vírgula, button aqui, background color, colors.green, a gente ter aquele efeito. Vou pegar o mesmo espaçamento que a gente tem no nosso input, para a gente seguir um padrão, né, para ficar legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaçamento aqui, um padding left top de 14 e um padding bottom, de 14 também, para a gente ter um distanciamento igual. Podemos centralizar os itens no centro, né? Centralizar no centro é foda. Então, vamos dar aqui um align items como center, para a gente centralizar eles vertical, mas eu também quero horizontal. Então, justify content como center aqui. Cuidado, ó, com minúsculo e maiúsculo aqui. Beleza? E para ele saber o tamanho que tem do nosso botão, é legal a gente dar um vírgula e passar aqui uma width dentro de parênteses, dentro de aspas aqui como 100%. Para ele saber qual que é o tamanho desse botão, para ele conseguir aplicar a nossa estilização do Flexbox no centro. Então, se eu salvar isso aqui agora, pode ser que o seu Flexbox tenha bugado, o que está acontecendo isso nas últimas updates. Você vem aqui, dá um reload aqui, para ver se ele já vai dar uma refrescada aí no estilo. Olha lá, já apareceu, tá? Então, isso tá acontecendo nas últimas versões. Já já eles vão resolver. Então, vamos dar aqui uma vírgula, border radius, vamos colocar aqui para ele 8, um arredondamento legal aqui. E agora, para o nosso texto, ó, o button text que faltou, né? O button text aqui, vírgula, a gente pode dar aqui para ele também um colors.zinc, para ficar bacana, beleza? E font size de 16, ponto. Vou colocar aqui como bold e pronto, a gente tem aqui o nosso acessar. Acho que 16 não, vou colocar 14 aqui, que é o padrão. Vou até tirar aqui a font size, vou deixar só negrito, eu acho que vai ficar mais bacana aqui. Se quiser mudar a cor, ao invés do zinc, outra cor que ficaria bacana é o branco, né? O branco aqui também ficaria legal. Então, o que mais que a gente pode ter aqui? Agora a gente pode ter também o nosso carinha, o nosso link para poder navegar para a tela de cadastro. Então, a gente pode criar aqui e importar do Expo Router, que a gente tem aqui o nosso link, tá? A gente pode trazer o link aqui, e aí eu posso colocar, por exemplo, embaixo do acessar, a gente pode ter aqui o nosso link, dentro aqui vai ser, por exemplo, um text que vai ser acessar, ou ainda não possui uma conta, cadastre-se, beleza? Então vai aparecer aqui, no nosso link a gente pode passar uma propriedade href, que é para onde eu quero levar o usuário. Então, se a gente olhar aqui, ó, se eu der um Ctrl espaço, geralmente ele me sugere. Pode ser que o autocomplete não dê essa sugestão, mas aí a gente pode passar o caminho. O caminho é aonde? Como é que a gente mapeou? Aqui a gente mapeou esse mapeamento aqui, ó, para o cadastro. Então, vou copiar e vou colocar aqui, ó. Só que aí falta o barra, né? Então, vou levar você para essa página aqui. Então, vou salvar isso aqui agora. E olha lá, já apareceu. Vou só passar aqui um style para ele. Styles.link. E a gente pode estilizar aqui embaixo, que é só centralizar, né? Então, vírgula. Vamos dar aqui um
margem top de 16. Vamos passar também aqui. 16 ficou muito, né? Vou colocar aqui 8. Vamos colocar aqui um text align como center. E pronto, a gente já tem ele aqui, né? Vou colocar 16 mesmo. Acho que 16 ficou melhor. Beleza. Então agora, se eu clicar aqui, ó, ele leva para nossa página de cadastro. Agora, por enquanto, né? Depois a gente vai separar melhor, a gente pode separar mais em componentes, mas por enquanto vamos fazer a nossa página de cadastro. Para isso eu vou copiar toda essa nossa página, então eu vou dar um Ctrl A e vou copiar tudo ela. Vou fechar e a gente vai lá dentro do Auth, Sign Up e Page. E aí, por enquanto, a gente vai copiar isso aqui e colar, mas a gente vai mudar algumas coisas aqui. Então, a gente vê que a gente repete algumas coisas como o input, que a gente pode separar em um componente. Não vou fazer isso aqui agora para a gente focar no que importa. Depois a gente pode enxugar ainda mais e melhorar esse projeto separando em componentes, tá? Então, dentro aqui, vou mudar o nosso nome aqui para Sign Up, que era o nome antigo, né? Sign Up. Beleza. Aqui dentro, vou salvar só para a gente ver essa página. Então, ó, vou clicar aqui em Cadastre-se. Estou na página aqui. No nosso Cadastre-se, esse é o futuro da programação. Eu quero substituir para, por exemplo, novo... criar uma conta, por exemplo. Beleza, já ficou mais legal. Aqui embaixo a gente vai ter mais um campo, né? Então, primeiro campo, vou duplicar aqui, para a gente ter mais uma view aqui dentro, tá? E essa view, primeiro, vai ser nome completo. Digite seu e-mail, vai ser digite seu nome completo. Ou só colocar nome completo aqui, que eu acho que já fica explicativo, né? Autoexplicativo. Nome completo, e-mail e senha. E aqui embaixo o botão vai ser cadastrar. Esse link aqui embaixo não vai existir, beleza? E em cima aqui do nosso Dev App, que seria o nome do aplicativo que a gente está construindo, a gente pode colocar, né, um botão de voltar. Então, dentro do nosso header, a gente pode criar aqui, né, em cima do text, um pressable. E dentro vai ter um ícone. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou importar. Como a gente está no Expo, o Expo já tem a biblioteca do @Expo Vector Icons, que traz alguns ícones, uma biblioteca de ícones pra gente. Minha luz até apagou agora que eu vi. Então, essa biblioteca, ela traz, ó, se a gente não encontrou espaço aqui, várias bibliotecas de ícone. No caso, eu quero usar o Ion Icons aqui, beleza? E a gente vai usar aqui dentro do Pressable o nosso Ion Icons, um Arrow Back. Vou passar aqui a cor de fundo para ele. Legal? E aí, aqui para o nosso Pressable, vou dar aqui um style, styles.back button, né? Então a gente pode dar um estilo aqui para ficar em volta, né? Um fundozinho aqui para o nosso botãozinho de voltar. Então vamos lá aqui, último. Vou trocar esse link, não existe mais. Back button e a gente vai colocar aqui. Tá? Para ele, eu vou dar aqui um background color e a gente vai dar aqui um colors.gray. Deixa eu ver como é que vai ficar. Vai ficar muito forte, né? Então a gente pode dar aqui, ó, um RGBA, que seria uma cor com opacidade, 255, 255, 255, que seria a cor branco, só que a gente tem o A, que é a opacidade, vou dar aqui um 0,55% de transparência, né? E eu quero que ele fique só o tamanho do botão e não tente pegar o tamanho inteiro da tela. Então, vírgula, align self, eu vou falar, olha, alinha esse elemento aqui como flex start. Então, para ele pegar apenas o início aqui do nosso elemento. Vou salvar, vou dar aqui um Ctrl M, e vou dar um reload aí. Então atualiza a sua aplicação só para ele refrescar ali os estilos. Maravilha. E a gente já tem o nosso íconezinho ali do lado. Para isso, eu também vou dar um padding de 8 para a gente dar um distanciamento em todos os lados. E um border radius aí para ele de 8 também, para ele ficar, ó, bem massa. E vírgula, margin bottom também de 8 aqui para distanciar um pouquinho. Então a gente já tem aqui a nossa tela de cadastro, tá? Já ficou bem legal. Não posso voltar ainda. Então agora, como que a gente pode voltar? Então quando a gente clicar aqui no nosso ícone, no nosso botão, a gente tem um pressable. Dentro dele, a gente pode aplicar aqui o nosso famoso onPress, ou seja, quando você clicar, eu vou fazer uma ação aqui diretamente. Então, vou colocar aqui uma função anônima. O que eu quero? A gente pode importar do Expo Router, porque agora eu não vou usar um link, porque é um botão, né? Poderia até usar um link com um botão, mas eu quero usar de forma programática, né? Ou seja, funcional. Eu posso importar o router aqui dentro do Expo Router. E aí eu posso falar, olha, quando você clicar aqui, ó, você vai vir aqui na sua função anônima do onPress e você vai dar um router.back. O router.back, como até a descrição fala aqui, ele vai voltar uma tela para trás na nossa history, ou seja, na nossa pilha de navegação. Olha só, se a gente abre aqui, ó, cliquei, ele volta. Vou dar um Ctrl M e um reload. Presta atenção aqui. Como a gente tem uma navegação em stack, a stack é uma pilha, sempre vai abrindo uma tela na frente. Então, se eu estou na minha rota principal, que por enquanto é login, se eu clico aqui, ó, abriu a cadastro. Ou seja, subiu uma na frente da login chamada cadastro. O router.back, ele fala, volta uma pilha para trás, então ele desmonta a última que tá, ou seja, a última que você tinha navegado. Então, se eu clicar aqui, ó, ele volta para a nossa página para trás, que é a nossa de login. Beleza? Então agora a gente já tem aqui as nossas duas partes visuais, basicamente, e falta a parte
funcional. Salvar isso aqui e vamos para o cadastro, né? Para a gente primeiro cadastrar, para depois a gente fazer o login. Então aqui dentro, primeiro, preciso pegar aqui os dados que você digita no seu campo, nome, e-mail e senha. Primeira coisa, existem várias formas, já mostrei para vocês aqui dentro do canal, a gente pode usar o Zod para validar, a gente pode usar o React Hook Form, que eu usaria, né, se estivesse desenvolvendo. Não vou usar o React Hook Form aqui para não ficar muito grande esse vídeo, então a gente pode usar Use State padrão. Então, o que a gente vai fazer aqui é, eu vou pegar aqui os dados que o usuário digita em cada campo. Então, vou criar aqui uma const, vou chamar aqui de e-mail, set e-mail, e vou pegar aqui uma Use State, vou importar ela, vou subir esse import do React como primeiro import, só por organização mesmo, tá? Subir ele aqui. Depois disso, eu quero também ter aqui uma use state. Vou até colocar em primeiro, chamada name, set name, que vai ser a primeira. A última aqui vai ser do password, né? Então, password, set password. E também eu quero ter, por exemplo, uma loading, né? Const loading, set loading, igual use state, vai começar como falso. Beleza? Então a gente criou aqui os nossos estados, que são algo dinâmico e mutável na nossa aplicação, que a gente pode trocar o valor, acessar o valor aqui dentro, manipular o valor que tem aqui salvo aqui dentro. Então algo dinâmico aqui no nosso componente. Próximo passo é a gente falar, olha, o nosso primeiro campo aqui, que é o nome, eu vou passar o value, ou seja, o valor que vai estar dentro dele vai ser o valor que a gente tem dentro da nossa use state name. Então, primeiro campo, que é o do nome, referente ao nome, vai estar atrelado ao nosso use state name. E o onChange text, cuidado com minúsculo e maiúsculo, a gente vai usar o set name. Então, toda vez que você trocar, digitar alguma coisa ali dentro do name, do nome completo, que é desse primeiro input, ou seja, desse campo aqui, ó, toda vez que eu digito alguma coisa, a gente pega o valor e coloca dentro da nossa caixinha do nosso use state. A gente vai fazer isso agora com os demais, né? Então, vou vir aqui, ó, no de e-mail, value, vou atrelar ao nosso use state que a gente chamou de e-mail, onChange text, e vou passar o set e-mail também. Beleza. Para o senha, a mesma coisa, value, password, que é o nome do use state, onChange text, e vou passar aqui o set password. Então, maravilha. Quando clicar no botão cadastrar, onPress, handle sign up aqui. Então, vamos criar essa função handle sign up. Então, quando eu clicar em cadastrar, eu vou colocar aqui uma funçãozinha, function handle sign up, e eu vou dar aqui um console.log no nosso name, no nosso e-mail e no nosso password. Beleza? Salvamos isso aqui agora. Vamos testar aqui agora. Vou clicar aqui duas vezes no R, ou dar um Ctrl M, um Reload, só para a gente atualizar aqui o nosso layout e garantir. Então, salva aí o código. Cuidado com os minúsculos e maiúsculos. Opa, às vezes o Expo aqui ele dá uma bugada. Deixa eu abrir aqui de novo. Puxar aqui para o lado. E vamos lá. Cliquei aqui. Vou fechar. Vou abrir aqui e vou clicar no Supabase de novo. Só para ele carregar meu app de novo. Vamos lá. Beleza, vou clicar aqui e vou preencher. Então, Matheus, e-mail vai ser teste@teste.com, 123, 123. Ó, uma coisa que já está acontecendo, que já, é um sinal que a gente precisa melhorar a experiência do usuário. Como o nosso teclado, ele tentou subir, mas a nossa interface já está no limite aqui, a gente não consegue ter um scroll, ó, não consigo ter um scroll. Então é interessante que a gente faça algumas alterações, né? Que é colocar um scroll nessa tela. Então a nossa tela aqui de cadastro, que é uma tela que tem mais campos, e poderia até ter mais campos no cadastro, a gente pode falar que ela vai ter alguns itens a mais aqui dentro. Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar aqui, primeiro vamos dar uma safe, vamos importar aqui uma safe area view do React Native, ó, clicou aqui, tá? Abre e fecha aqui. E eu lá no última tag, ó, fora da view, a gente fecha ela. Maravilha. E para ela, como agora ela está em volta de todo mundo, a Safe Area View vai garantir uma área segura aqui do nosso item, se você tiver no iPhone, por exemplo. A gente vai vir aqui então e vamos dar aqui para ela no Style. Abro duas chaves e vou falar, olha, você vai ter aqui um Flex 1. Ou seja, pega o tamanho inteiro da tela que você conseguir. Tá? É isso que a gente vai fazer. Mas isso não resolve o problema do nosso scroll. Então eu posso importar também do nosso React Native aqui, ó, vou dar um monte de vírgula aqui, ó, nos imports. A gente pode dar uma vírgula e importar o famoso scroll view, que é tornar algo com scroll, ter uma área scrollável, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Dentro aqui a gente tem nossa view, que é a nossa interface, ó. Dentro da Safe Area View, vou copiar todos esses itens dentro da Safe Area View. Copia, vou apagar, ficou só a Safe Area View. E aí eu vou dar aqui o nosso scroll view que a gente importou. Eu vou passar um style, abro duas chaves e vou passar aqui o flex 1 para ele tentar pegar o tamanho inteiro da tela. E agora dentro da scroll view eu vou colar o nosso componente aqui. Salvo aqui, vamos salvar para testar. Cliquei aqui no senha. No meu caso, ó, agora, tá vendo que agora eu consigo
fazer um scrollzinho da tela, porque agora eu posso ter um scroll na minha tela. Então, já fica melhor a experiência. Poderia até dar mais um espaço aqui, mas agora a gente já consegue rolar, caso precise, a gente consegue fazer esse scrollzinho aqui, beleza? E outra coisa que a gente vai fazer é na nossa scroll view, eu vou dar uma vírgula, background color aqui para ela, colors.white. Então, ele vai ter uma cor de branco aí no fundo, beleza? Então, agora, toda a nossa interface já está funcionando aqui, já tem a parte visual. Agora, a gente pode testar novamente. Matheus, vou colocar aqui teste@teste.com, 123. Agora, eu posso fazer o scroll, posso até clicar aqui, ó. Clicamos em cadastrar. Se a gente olhar aqui agora, e-mail, name e password. Então, a gente já está pegando o que você digita nos seus campos. Era isso que a gente queria. Então, antes da gente fazer agora a parte funcional, que é de fato cadastrar o usuário, vamos pegar só e trazer esses dados aqui também lá para a nossa página de login, que é os nossos use state. Então, o que a gente vai fazer é, vou copiar esses use states que a gente tem aqui, tá? Menos o name, né? Só o e-mail, password e o loading. Vou copiar. Vou lá no nosso index, que é a nossa página de login, e eu vou trazer para cá. Tá? Então, a gente também vai ter aqui, ó, vou importar o nosso use state. Então, importamos ele aqui. Também quero ter uma função function handle sign in, que é para fazer o login. Beleza. Por enquanto, não vou fazer nada. E aí, o que a gente vai fazer é atrelar aos nossos campos. Então, primeiro, no nosso input de e-mail, a gente vai atrelar value, e-mail, e set on change text, set e-mail. No campo de senha, mesma coisa. Value, password, e on change text, set password. Então agora a gente fez a mesma coisa que a gente fez na página de cadastro, ou seja, tudo que você digita nos campos de nome, e-mail e senha, a gente vai salvando os dados dentro dos nossos use state. Para quê? Para a hora que a gente for clicar no botão de cadastrar, como a gente fez aqui no sign up, eu coloquei um console log, aí a gente consegue então acessar esses dados, o que o usuário digitou no campo, e-mail, senha ou nome. Então a gente consegue ter acesso através da primeira propriedade do use state. Então através dessa propriedade eu pego o que tem lá dentro salvo dentro desse use state. Beleza? Então a gente já fez isso. Agora a gente fez isso com o login. Então vou salvar aqui o handle, o login novamente e só atrelar aqui o handle sign in ao nosso botão. Então, quando você clicar em acessar, eu vou dar aqui o on press para a nossa função que eu chamei de handle sign in, aqui na nossa tela de login, beleza? Então, ó, maravilha. Agora, vamos fazer a parte funcional. Então, salvamos aqui agora. Vou fechar todas essas telas aqui para a gente começar a nossa parte funcional. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar o Supabase na nossa aplicação. Então, você vai acessar aqui o Supabase, tá? Então você vai vir aqui no Supabase, você vai fazer o login no Supabase, tá? Ele tem o plano gratuito, você não precisa colocar nada aqui dentro, né? Nenhum cartão de crédito. O plano gratuito é sensacional porque é bem grande, então dá para fazer muito projeto, dá para ter bastante acesso no seu projeto, até que você tenha que pagar algo, tá? Então, crie a sua conta aí, depois que você logar na sua conta, você vai cair basicamente nesse dashboard. Só que, claro, você não vai ter nenhum projeto aqui e a gente vai, então, criar um novo, tá? Então, ó, New Project, vai escolher a sua organização que você criou na hora que você criou a conta, senão você cria aqui uma nova organizaçãozinha, se você não tem nenhuma, tá? Então, New Project, vou selecionar aqui a minha. Nome do projeto vai ser App YouTube. Database aqui, ó, vou gerar uma database, tá? Gerei uma aleatória aqui que, clicando nesse botão, ou cria uma senha forte. Vou até copiar aqui essa database e eu vou colar aqui, ó, caso a gente precise, né? Então, salvei a senha do meu banco aqui, que é a senha do seu banco de dados, caso a gente precise. Aqui você pode até selecionar, se você quiser Brasil, vou deixar tanto faz aqui, e aí eu posso dar aqui um Create New Project, beleza? Então, agora ele vai criar aí o seu projeto dentro do dashboard do Supabase, então ele vai inicializar o banco de dados, o sistema de autenticação, que é o que é muito legal, né? Então, o Supabase é como um Firebase ali, então ele é um serviço, ele tem ali a parte de autenticação, ou seja, cadastro de usuário, sistema de login, envio até de e-mail se você quiser quando cadastrar um usuário, tudo isso a gente consegue ter acesso dentro do Supabase. Outra coisa é que ele tem um banco de dados. É um banco de dados PostgreSQL, que é o que é mais interessante, né? Então a gente consegue ter um Postgres atrelado a um sistema de usuário e também a gente tem um storage aqui dentro. Se a gente entrar no Supabase aqui, a gente olhar aqui a parte de preços, né? O que é interessante é que, olha só que legal, né? Ele tem aqui a parte de 50 mil usuários ativos por mês, você não paga nada, 50 mil usuários ativos, é muita gente, né? Então, outra coisa é ilimitada API request, ou seja, você pode fazer ilimitada requisições da sua API, tá? 5 GB de banda, então é muita coisa também, tá? E 1 GB de storage, né? 1 GB de storage é a parte de salvar imagem, vídeo. Então, se você salva muita imagem, talvez você vai precisar pagar. Mas, pô, 1 GB é bastante. Ainda mais que se você trabalha com um serviço desse, você pode fazer otimização para salvar a imagem menos pesada possível, né?
Então é muito legal. Então agora, uma coisa importante, a gente vai continuar a estrutura, mas antes da gente usar o projeto, você precisa verificar uma coisa. Tá vendo aqui, ó, que a gente acabou de subir o projeto, né? Eu acabei de criar com vocês. Ele tá aqui, ó, Project Status. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver que ele tá coming up, né? Ou seja, ele tá cadastrando, ele tá criando tudo. Enquanto esse Project Status não tiver verdinho, tudo certinho, a gente não vai poder usar esse projeto, né? Então, ele demora ali uns 10 minutinhos no máximo, 5 minutos, né? Já que a gente acabou de criar, para ficar tudo pronto para a gente poder usar. Mas enquanto ele vai criando, a gente pode começar já. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai vir aqui, dentro aqui do nosso Auth, e a gente tem aqui, ó, já sistema de autenticação, tá? Que a gente já tem alguns, se a gente olhar aqui, ó, providers, que a gente pode usar, por exemplo, quero login com Discord, Figma, GitHub, tem um monte de provider. Ele já vem com e-mail sem ativado. Eu só vou tirar aqui, ó, confirm e-mail. Eu vou tirar isso aqui, tá? Eu não quero que quando o usuário cadastra, ele tem que ir lá no e-mail confirmar. Eu não quero isso. Então, tiro isso aqui. Vou salvar, tá? Deixa ele salvar aí. Maravilha. Se a gente voltar aqui no Home, ó, tá ainda conectando lá. Beleza. E a gente vai vir, então, primeiro e conectar aplicativo React Native com o Supabase. Tá? Então ele tem alguns exemplos aqui e a gente vai fazer algumas coisas do exemplo e outra a gente vai a mais, né? Então, primeiro vamos instalar as bibliotecas. Eu vou deixar o link aqui para vocês que eu tô falando aqui na descrição, só para copiar aqui as bibliotecas que a gente precisa, tá? Para não perder muito tempo. Então, vou copiar aqui, ó, npx, expo install, vou copiar tudo isso aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu dar um CLS e eu vou colar. Então, npx, expo install, Supabase, React Native Async Storage, que ele usa o Async Storage para salvar e persistir os dados do usuário. Então, vou dar um enter aqui, vamos instalar o que é necessário para a gente poder criar esse sistema de autenticação com o Expo e também o Supabase, beleza? Maravilha, depois que a gente instalou, eu posso voltar no nosso projeto aqui, ó. Primeiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o arquivo de conexão com o Supabase, né? Para a gente estabelecer a conexão do nosso projeto que a gente criou com o Supabase. Então, ele tem um exemplo aqui, ó. Eu vou copiar esse exemplo aqui, tá? A gente vai voltar no nosso projeto e aqui dentro do projeto, a gente pode vir dentro do SRC, criar uma pasta dentro do SRC chamada lib, tá? Dentro da lib, new file, eu vou chamar aqui, por exemplo, de supabase.ts. E aí aqui dentro a gente pode colar. Legal? E aqui dentro, ó, percebe que a gente tem dois caras, que são a nossa URL e a nossa chave do projeto que a gente criou. Beleza? Então, para não colocar direto aqui, a gente pode vir dentro de... Isso aqui é o quê? É algo que não vai mudar. E se a gente mudar, é legal que a gente mude em um lugar só e mude em qualquer lugar que a gente esteja utilizando ela. Então, dentro da pasta constantes, a gente não tem das cores, que é uma constante, que não muda, né? Então, dentro de constantes, a gente pode criar um new file. Vou chamar aqui de supabase, supabase.ts, dentro de constantes. E aqui dentro eu vou criar, então, export const. Eu vou chamar aqui de supa_url, beleza? Vai ser esse nome. E eu vou vir aqui dentro do nosso projeto, que a gente criou. Olha só que legal, só para mostrar, ó, project status, ó, todos já tá com check, então a gente já pode começar a usar, beleza? Mas não é isso que eu quero vir aqui embaixo, ó, em Project Settings, vamos vir aqui em API, dentro aqui, ó, na parte de API, eu tenho aqui, ó, a nossa URL, vou copiar aqui a nossa URL, e aqui temos a nossa Public Key. Ou se você quiser, você pode clicar aqui, ó, como a gente não criou nada, clica na Home, por exemplo. Na Home, se eu abaixar aqui para baixo, abaixar aqui mais embaixo, ó, tem aqui já, ó, Project URL, a mesma coisa, né? Posso copiar ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui. E quero criar também export const, vou chamar aqui de unknown key, que vai ser, vou copiar de baixo e vou colocar aqui. Lembra de salvar o arquivo. E agora a gente pode usar ela aqui, ó. Então aqui vai ser o nosso supa_url, vou dar um tab, ó, já importou das constantes, ponto e vírgula. E a de baixo é o nosso unknown key, vou dar um tab, ponto e vírgula. Já importou lá do nosso constantes e Supabase que a gente criou lá. Então agora configuramos as nossas chaves, ó, perfeito. A gente já tem aqui a nossa parte de Create Client, que ele vai criar então a nossa conexão com o client do Supabase, usando as nossas chaves, usando o Async Storage para persistir os dados do usuário, que a gente vai criar persistência também já já. Então vou salvar. Então esse é um arquivo de conexão que a gente tem com o Supabase. Para quando a gente quiser usar o Supabase, a gente importa esse arquivo aqui. Salvamos esse arquivo. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é a gente pode, de fato, cadastrar um usuário para a gente testar. Então, se a gente voltar aqui em Authentication, eu não tenho nenhum usuário, concorda? Então, a gente pode ir lá e cadastrar um usuário. Vamos lá? Então, eu vou vir aqui, deixa eu abrir aqui do lado. Vamos vir dentro do nosso painel. Opa, painel não. Auth, Sign Up, Page, que é o nosso... Lembra a nossa página, onde a gente pega os dados que o usuário digita, chama a função e não faz nada por enquanto. Agora, de fato, eu quero cadastrar o usuário. Então, eu vou vir aqui. Vamos lá.
Então, eu vou vir aqui, vou dar aqui um set loading true, né? Usando a nossa use state que começa falso, passando ela para true. E aí, vou transformar a nossa função em assíncrona. Precisamos importar aquele arquivo do Supabase. Então, import from arroba ou ponto barra mais uma vez, acessar aqui o lib Supabase e trazer aqui o Supabase, beleza? Agora a gente pode usar. Então, vamos lá, const igual a await supabase.auth, que eu quero acessar o sistema de autenticação, ponto, e aí sign up, para a gente poder cadastrar algo. E ele fala aqui para a gente, se eu abrir e fechar chaves e colocar o mouse em cima, ele fala, olha, o argumento que você precisa me passar aqui agora é credentials, né, as credenciais do usuário que você quer cadastrar. Então, abre e fecha o chaves, e eu vou passar aqui para ele, então, o e-mail, que vai estar dentro da nossa use state, que a gente chamou de e-mail também, então, e-mail, vírgula, e o password, que vai estar dentro da use state, que a gente chamou de password também, né, que é quando o usuário digita, a gente não salva aqui dentro. Então, eu passo para ele o que eu quero salvar, beleza? E esse nosso Supabase, ele devolve para a gente, tá, uma promise com um auth response. Ou seja, esse auth response são dois caras, que é o data, que é caso dê tudo certo, se a gente quiser pegar os dados, e o error, que é caso der erro, ele recebe aqui dentro o auth error. Então, primeiro, eu vou verificar if, se tiver dado error, então eu já vou dar aqui um alert, vou importar esse alert do React Native, ó, importa do React Native. Caso der erro, vou dar um alert.alert, vou colocar aqui erro, error, ó, vírgula, e aí vou colocar aqui erro ao cadastrar. Ou posso colocar até a mensagem que ele manda, ó, error.message. Só para mostrar a mensagem aqui que acontece. E eu dou um return para parar a execução desse if aqui, para não seguir para baixo. Agora, caso não dê erro, ele vai pular o if, que não deu erro. Então, se não deu erro, quer dizer que deu tudo certo. Então, vou dar um set loading false, tá? E também esse set loading false eu preciso dar aqui. Mesmo que der erro, só vou parar aqui a indicação do nosso erro. Caso não der erro, desativou o loading, caso a gente queira ter um loading, eu quero navegar o usuário para a tela de login, para ele poder fazer o login. Então, o que a gente vai fazer é, vamos vir no Expo Router, a gente já importou aqui o nosso router, que é para a gente navegar o usuário de forma programática, igual a gente fez o back. Então, eu vou acessar o nosso router.replace, ou seja, vou mudar o histórico de navegação e eu vou mandar o usuário lá para o nosso barra, que é onde a gente tem, por enquanto, a nossa tela de login. Concorda? Então, vou salvar isso aqui agora e a gente pode testar isso aqui. Vou voltar, vou vir aqui, ó. Vou dar um Ctrl M, um reload só para a gente forçar que atualize aqui o nosso projeto, para garantir que vai estar certinho. Opa, ele até fechou o nosso projeto porque a gente esqueceu de rodar, né? A gente instalou as bibliotecas e tem que rodar o projeto de novo. Então, npx expo start novamente, para a gente rodar o projeto, agora que a gente instalou a biblioteca e configurou. Vamos aguardar ele rodar. Agora que ele apareceu já o QR Code, vou clicar aqui o A do meu teclado, né, para abrir no nosso Android. Então, vamos aguardar ele abrir aqui também. Deixa ele abrir aqui, vou minimizar, subir minha câmera aqui um pouquinho. Show de bola. Vou clicar aqui em cadastrar. Vou clicar então que eu quero cadastrar aqui o Matheus. O e-mail vai ser mateus@teste.com. 123123. Beleza. Vou clicar aqui para fechar o teclado, né? E vou dar aqui um cadastrar. Cliquei uma vez só em cadastrar aqui, né? Olha só que legal. Me redirecionou aqui para nossa tela de login. Então, vamos ver lá se ele cadastrou mesmo ou não. Então, aqui dentro do Users, ó, já cadastrou. Você pode dar um F5 aqui na tela, né? Então, ele já cadastrou aqui o meu UID. Não quero configurar envio de e-mail. Então, o UID, já temos aqui o e-mail. Não tem o fone, display name, essas coisas a gente não passou, tá? Então, olha só, já cadastrou o usuário. Olha que fácil, né? Então, a gente já cadastrou o usuário aqui. Só que uma coisa, né? Eu quero, por exemplo, de alguma forma, conectar um usuário com algum banco de dados. Por exemplo, eu quero ter cadastro de usuário, legal, sistema de login de usuários aqui, mas eu quero também cadastrar um usuário e ter mais informações. Por exemplo, eu quero cadastrar um nome completo dele, né? Então, a gente precisa de uma tabela no banco de dados de usuários. Então, para isso, a gente pode ter tabelas aqui. Pode estar atrelado ao nosso usuário? Pode não estar atrelado? Pode também. Então, aqui, por exemplo, aqui no nosso Table Editor, a gente está aqui na Public, tá? Vamos aqui, ó, Public. Eu vou vir aqui e vou dar um Create New Table. Eu vou chamar aqui de User. Beleza. Aqui embaixo, qual que é os campos? Eu quero ter um ID. Esse ID ele vai ser do tipo UID. Beleza. Além disso, Created At, que é quando ele é criado. Beleza. Eu quero ter também um campo, por exemplo, Name, né? Que é o campo nome do usuário. Que vai ser do tipo Text. Beleza. O que mais? Eu quero ter um campo, por exemplo, Image, caso a gente tivesse uma imagem para o usuário, né? E aí eu quero também que seja do tipo Text. E eu quero ter um campo também, sei lá, Premium, que vai ser booleano. Se o usuário é Premium ou não, eu quero que ele não seja nullable. E o valor eu quero que comece já como falso. Então, esses são os dados aqui do meu banco que eu quero.
Beleza, tá aqui um enable. E eu vou vir aqui e vou dar um save. Vamos cadastrar, ele tá criando a tabela user. Deixa eu ver se ele já vai criar. Olha, ele criou aqui como user no singular, né? Eu queria que fosse users. Ah, dá para editar. Vou clicar aqui então, ó. Clica aqui, edit table. E eu vou mudar aqui o nome dela para users, tá? Então, users aqui, ó. Só para ficar melhor aqui no plural, né? Que vão ser os usuários. Então, vou salvar aqui. Ó, já atualizou aqui para users. Beleza, vou dar aqui um F5 só para a gente garantir que tá tudo certinho com users agora. E ó, o ID, created, name, image e um premium que a gente chamou aqui, né? Que a gente deu o nome, ó, premium. Beleza. Outra coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui, ó, add policy. A gente vai criar uma política. Vamos criar aqui uma create policy. Vou dar aqui clicar aqui no select. Então eu quero, vou até mudar aqui o nome, vou dar aqui um allow all access for all users. Então, vou deixar acesso completo aí para os nossos usuários em todas as operações, select, update, read, delete, né? Aqui você pode criar políticas específicas e quando o usuário está autenticado, tá? Beleza, essa é a nossa tag aqui. Show de bola, vou dar um save nessa política para a gente conseguir ter acesso a cadastrar, alterar os dados do usuário quando a gente estiver logado. Então, maravilha, colocamos ela aqui. Agora, o que eu quero fazer? A gente criou a política de quem vai poder manipular, escrever os dados do usuário. Então, aqui você pode manipular suas políticas. Tem na documentação aqui sobre policy. Aqui, ó, você tem algumas informações que você pode criar, informações. Por exemplo, eu só quero, se o usuário for com o mesmo ID que o meu, que possa listar as informações do meu usuário. Você pode criar esses tipos de política aqui sem nenhum problema, tá? E além disso, eu quero então que quando o usuário cadastrar na minha aplicação, ele automaticamente pegue o nome completo que a gente vai enviar para ele e cadastre já nessa tabela do banco de dados os dados desse usuário, né, com o nome ou qualquer outra informação que você já esteja cadastrando na hora do registro desse usuário. Então a gente chama isso aqui que a gente pode colocar aqui dentro, eu deixei até separado para vocês aqui dentro, que são triggers, né? Então a gente pode colocar aí funções dentro do nosso banco de dados que a gente quer disparar então conforme alguma ação. Então aqui dentro do nosso banco de dados, a gente pode vir aqui no nosso Table Editor. A gente vai mudar aqui agora para a nossa tabela de auth, que ele cria automaticamente, ó, auth, que é referente lá ao nosso sistema de autenticação aqui, que é o nosso Authentication. Então, ele já tem algumas aqui, tá? Se a gente olhar aqui o Users, a gente vai ver que é os nossos usuários aqui, tá? Então, a gente vai fazer e inserir uma trigger para isso. Então, aqui dentro, ó, em SQL Editor, a gente vai colocar uma trigger para isso. Vou copiar aqui e vou colar para vocês. Vocês não precisam decorar isso aqui, tá? Então, basicamente, a gente está criando uma function, tá? Chamado handle a new user, tá? Para quando cadastrar um novo usuário, ele vai fazer o que? Ele vai inserir dentro lá do nosso public users, que é a tabela que a gente criou, com o ID e um name. Então a gente vai passar o ID, ele vai colocar o ID do usuário e a gente vai colocar o name do usuário dentro do nosso campo name. Então, vou vir aqui, vou abrir aqui o nosso Table Editor numa nova aba, só para mostrar para vocês que a gente vai pegar aqui, ó, se a gente for em user, cadê aqui? Public. Se a gente olhar aqui, ó, users, a gente não criou a nossa tabela users com o campo name. Então, eu quero que quando eu cadastre o usuário no meu aplicativo, enviando a propriedade, por exemplo, nome completo, automaticamente a gente vai passar isso para essa função fazer o quê? Pegar o ID do usuário que foi cadastrado, então, e cadastrar como um ID dessa tabela, desse campo, e também no campo name do seu banco, ou seja, nesse campo name dessa tabela que a gente chama de users, a gente vai cadastrar o nome do usuário que você está me enviando, que é o nome que a gente vai colocar nesse campo aqui, que é o nome completo. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Então essa é a função, eu deixo aqui para vocês essa função, tá? Então o que a gente vai vir aqui embaixo, ó, run, a gente vai clicar aqui em rodar, ele deu aqui um success, deu tudo certo. Agora, eu posso vir aqui e testar isso aqui agora. Então, para isso, a gente pode voltar no nosso projeto, onde antes a gente só cadastrava um usuário. Agora eu quero, além de cadastrar, eu posso dar aqui uma vírgula, posso passar options, passo uma propriedade de data, e além de eu cadastrar, eu posso mandar informações a mais. E eu falei no nossa trigger aqui, que eu vou mandar um campo chamado name com o nome do usuário. E esse campo name vai ser o campo que ele vai colocar nesse item, nessa tabela, e o ID do usuário. Então, eu posso vir aqui, vou passar a propriedade de name, que vai ter o nome do usuário. O nome do usuário a gente colocou dentro dessa use state que a gente chamou de name. Então, vou passar ela aqui, ó. E eu vou salvar isso aqui agora. Então, vamos testar isso aqui? Vou salvar, vou vir aqui, vou deletar aquele usuário que a gente já cadastrou, né? Vou aqui em Use Authentication, clica aqui em cima, vamos lá embaixo, ó, Delete User, deleta ele aí, beleza, e vou cadastrar de novo. Então, vamos lá. Vou cadastrar aqui, ó, Matheus Braga, mateus@teste.com, 123123, deixa eu fechar o teclado, cliquei em cadastrar,
Ó, maravilha. Se a gente voltar aqui na nossa aplicação e dar um F5 na Authentication, vamos ver, beleza, né? Qualquer coisa confere aqui para ver se não deu nenhum erro. Maravilha. Só que além de cadastrar, isso a gente já estava fazendo. Agora a gente pode vir lá no nosso Table Editor, aqui no Public, né? Acha aqui o seu Public, se não tiver, na nossa tabela que a gente criou de Users. E olha que sensacional, né? Olha aqui que bacana, né? Já cadastrou aqui, ó, o mesmo ID do usuário. Se a gente olhar aqui lá no Authentication, abrir aqui o Authentication, ó, o ID do usuário cadastrado é esse aqui, ó. Posso copiar aqui o ID dele, ó. Se eu der um Ctrl F e um Ctrl V, ó, é o mesmo ID, tá? Então ele criou dentro da nossa tabela de usuários um item lá, um novo usuário, né, com esse ID, e aí colocamos aqui, ó, olha o nome que a gente preencheu, né? Olha que legal, né? Então o item que você preencheu aqui, ó, dentro do seu campo, nome completo, a gente, com aquela nossa function trigger, a gente falou, olha, quando cadastrar um usuário, coloca o ID dele e também coloca o nome que você está me enviando. E o nome a gente está enviando aqui, ó, tá? Beleza? E agora, a gente já está cadastrando o usuário, já estamos cadastrando aqui e cadastrando lá. Vamos fazer o login? Porque, por enquanto, né, a gente só está cadastrando. Outra coisa que a gente pode fazer, além do login, é colocar um loading, porque quando a gente clica em cadastrar, eu não sei se está acontecendo alguma coisa ou se nada está acontecendo. Então, para isso, a gente criou uma useState, loading, e a gente começa lá como falso. Quando você clica na função handle signup, a gente muda ela para true, e quando acaba ela ou dá erro, a gente volta para falso. Então, aqui dentro do nosso botão, dentro do cadastrar, ó, eu vou abrir e fechar chaves. Então, eu vou falar, olha, se tiver loading, eu vou mostrar aqui carregando. Caso não esteja loading, eu vou colocar aqui o nosso cadastrar. Então, salvei, só para mudar aqui a informação do texto dentro do botão. Se quiser, dá para colocar até um íconezinho girando. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou cadastrar aqui o Lucas Silva. O Lucas vai ser teste@teste.com. 123, 123. Vou dar aqui um cadastrar, ó lá, cadastrando, e aí beleza, maravilha, fica melhor visualmente pra gente aqui. Agora vamos fazer o login, né, porque a gente só sabe cadastrar por enquanto. Então vamos fechar isso aqui. Lá dentro da nossa página de login, então no nosso index, a gente só tem o handle sign in aqui. Então aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa, né, a gente tem o nosso loading, então vou dar aqui um set loading para true, beleza. E agora a gente vai fazer o quê? Transformar a nossa função em assíncrona, acessar aqui o nosso const, igual a await, para esperar aqui o nosso supabase.auth. Eu dei um tab aqui no Supabase, ó, ele já importou o Supabase para mim. Cuidado para ver se ele importou já sozinho, tá? Se não, importa na mão. Supabase.auth.signin. E aí tem vários métodos, né? No nosso caso, sign in with password. Então a gente vai fazer um login com e-mail e senha, com password. Esse é o nome do método que o Supabase fornece pra gente. Então para ele, abre e fecha o chaves, vou passar aqui o e-mail e vou passar a senha, né, que a gente já tem nos nossos inputs. Depois disso, ele devolve pra gente aqui o data, caso dê tudo certo, e o error, caso dê um erro. É a mesma coisa, né? Então, if error, caso dê um erro, vou dar aqui um alert, e vou dar aqui a mesma coisa que a gente fez, né? Só vou importar aqui o nosso alert do React Native. Então, caso dê erro, a gente mostra um alerta com a mensagem do que é o erro, tira o loading e para aqui a execução do if. Agora, caso não der erro, ou seja, passou aqui do if, eu vou tirar o loading, tiro o loading, e aí eu tenho que navegar o usuário lá para a nossa tela de painel, que está dentro do nosso painel aqui, tá? Profile e Page, que é a nossa tela de quando o usuário está logado, né? Então, eu vou importar aqui do nosso Expo Router. Então, import from Expo Router. E a gente vai trazer um carinha chamado Router, que é para a gente poder fazer essa navegação que a gente já conheceu. Então, router.replace. Eu vou trocar aqui o histórico de navegação para o nosso painel/profile/page, né? Que é o nosso grupo de rotas lá da nossa, mandar para o nosso perfil. Vou salvar isso aqui agora e vamos testar, né? Então eu tenho um usuário, por exemplo, mateus@teste.com. Vou botar uma senha errada, só para a gente ver, ó. Cliquei, ó, vamos ver? Invalid login credentials. Olha que legal, né? A gente poderia tratar aqui o nosso alerta. Outra coisa, para ficar mais legal também, aqui dentro do nosso botão, dentro do acessar, a gente pode colocar já que ele abre e fecha o chaves, loading, e aí se o loading for verdadeiro, se tiver true lá dentro, vai mostrar o carregando. Se for false, vai mostrar apenas o nosso botão que é acessar. Beleza? Salvei e vou testar. Agora eu vou colocar a senha certa aqui, ó. 123, 123, acessar, ó, carregando. E olha que legal, mandou a gente lá para nossa página de perfil. Então agora a gente já está cadastrando o usuário, já estamos logando o usuário. Então, cara, tá sensacional já. Mas a gente vai evoluir mais aqui, né? Você não tá aqui só para isso também, né? Então agora, por exemplo, se o usuário sair do meu aplicativo, fechou, ó. Vou clicar aqui, ó. Fechei o app dele. Fechei, vou vir aqui no Expo, né?
e vou clicar aqui no Supabase, só abre de novo, né? Rodou de novo, fechou o aplicativo, rodou de novo. O que vai acontecer? Vamos ver. Eu não tenho a sessão do usuário. Eu quero que, olha, ele logou, se ele está logado, permaneça a sessão do usuário. Como é que a gente pode fazer isso? Então, para isso, o que a gente vai fazer é criar o nosso efeito de manter a sessão do usuário aqui logado. Então, para isso, a gente pode usar o nosso layout, porque se a gente olhar aqui dentro do layout da nossa aplicação, é onde a gente passa por todas as rotas. Então, aqui a gente pode verificar se tem um usuário logado para saber se eu tenho que mandar para a nossa primeira rota ou se eu tenho que mandar lá para o cara logado. Concorda? Outra coisa, eu quero de uma forma descentralizada, para qualquer componente conseguir ter acesso se o usuário está logado, os dados dele. Eu poderia fazer isso, né? Então, para isso, para ficar bem completo, a gente pode fazer o quê? Vir dentro do SRC, criar uma nova pasta chamada context, de contextos, dentro dela, new file of context.tsx, para a gente criar um context API só de autenticação, e a gente vai criar ele aqui. Então, import from React, vamos trazer aqui o nosso create context, vamos trazer aqui o use context e o use state aqui também, do React. Interface of context props. Então aqui dentro eu quero exportar do nosso contexto uma propriedade, por exemplo, chamada user, que vai ser do tipo user do Supabase, ó. Então a gente pode importar o tipo dele para não criar do zero, ou nulo, né? Pode ter um usuário ou pode não ter nenhum usuário. Eu quero também ter um set auth, que vai ser uma função que vai devolver void. Maravilha. Então agora vamos criar aqui o nosso contexto. Const of context igual a create context, abre chaves aqui, as of context props. Para a gente falar que o nosso contexto ele é do tipo of context props. Então ele vai ter essas tipagens aqui. E aí vamos criar o provider. Export const of provider. Um componente aqui que vai ser o provider. O provider ele recebe o nosso children, que é o componente que está dentro, né? O filho dele. Dois pontos. Abre e fecha aqui. O children, como a gente está usando aqui no TypeScript, ele é do tipo react.reactNode, né, que ele é um componente. E aqui dentro, então, return of context.provider, e dentro a gente deixa renderizar o nosso children. Como a gente está no provider, eu preciso exportar as informações que você falou aqui para mim, né, Matheus? O user e o setAuth. Então, dentro do provider, eu quero ter um use state chamado user, setUser, que vão ser os detalhes do usuário, por exemplo, que está logado. Use state, que vai começar vazio. Ele é do tipo o quê? Ele é do tipo user ou null. Então, abre e fecha sinalzinho de maior ou menor. Vou colocar a tipagem do use state para falar qual que é o tipo desse use state. E também a gente falou que vai ter uma função chamada setAuth. Então, function setAuth, que é uma função só para trocar o valor desse use state. Então, ela vai esperar receber auth user, que é o usuário que está logado. Então, ele é do tipo user ou null. E aí eu vou dar aqui para ele setUser. Então, essa função setUser, vou até copiar a tipagem que eu espero como propriedade e vou passar aqui para a nossa tipagem, né? Falando que, olha, quem usar essa função precisa me mandar um authUser, que ele é do tipo usuário, ou nulo. O usuário é o tipo lá do Supabase. E essa função devolve void, ou seja, ela não tem nenhum retorno. Se ela tivesse um return algo aqui, aí ela retornava algo. Como o void, quer dizer que ela não tem nenhum return. Então, agora dentro do value, a gente passa aqui que esse nosso contexto ele vai exportar o nosso useStateUser e o setAuth aqui. Beleza? Então esse é o nosso contexto, bem simples por enquanto, né? Salvei e agora a gente pode até criar um hook personalizado para quem consumir esse contexto. Então, export const useAuth e a gente vai, quem usar esse useAuth vai estar consumindo o nosso useContext com o nosso contexto. Beleza? Então, nosso contexto aqui para ficar mais fácil da gente importar e usar esse nosso contexto em algum local. Agora que a gente criou o contexto, aonde que eu quero utilizar? Lá dentro do nosso app, underline layout, aqui a gente pode fazer nosso controle, verificar se tem usuário logado, para saber para qual página eu vou redirecionar. Então, para isso, eu vou importar aqui from context auth context, vou trazer aqui o nosso provider, e aí eu vou criar um export default function, vou chamar aqui de root layout, e esse root layout, ele sim vai ter aqui o nosso auth provider, e dentro do auth provider a gente vai chamar esse nosso main layout, que é onde tem as páginas. Então esse nosso main layout, ó, eu vou tirar aqui o export dele. Vai ficar apenas um componentezinho que vai definir as rotas. Apenas isso. O nosso root layout em volta tem o nosso auth provider e dentro dele eu chamo o nosso main layout, que é as rotas que a gente vai ter na aplicação. Então se eu salvar isso aqui agora, vamos ver se só está funcionando tudo certinho. Cuidado com o minúsculo e maiúsculo. Vou dar um Ctrl M aqui, ó.
dar um reload para a gente atualizar o nosso projeto. Beleza. Enquanto ele está em volta do nosso out layout, a gente tem acesso aos dados dele. Então aqui dentro, ó, o nosso main layout ele já está dentro do auth layout, não tá? Então dentro do main layout eu já consigo ter acesso aos dados do nosso provider. Então eu posso importar também aqui, ó, nosso use auth, que é o nosso contexto para a gente importar ele, const igual use auth. E aí aqui dentro eu posso pegar os dados. Eu quero pegar a nossa função setAuth aqui, que é para trocar, se a gente lembrar lá, ó, o setAuth, a gente passa os dados do usuário e ele vai colocar dentro da nossa useState. Então aqui dentro eu posso criar aqui um useEffect, criar aqui o nosso useEffect, função anônima, vírgula, abre e fecha a nossa rede de dependência. Então o useEffect ele é o quê? Ele é um side effect. Então quando o nosso componente main_layout for carregado, eu quero fazer o quê? Eu quero ir lá no nosso Supabase e usar um método para verificar se tem algum usuário logado ou não. Então, Supabase, vou dar um tab aqui, ó, só para ver se ele já importa, ó, já importou o Supabase, .auth.onAuthStateChanged. Olha que legal, ele já até sugeriu aqui para mim. O que é esse onAuthStateChanged? Se a gente colocar o mouse em cima dele, ele basicamente é um olheiro, ele é uma subscription, ele é um cara que ele vai ficar olhando se a gente tem alguma sessão do usuário. Então, se o usuário tiver lá e chamar a função de deslogar, esse cara aqui, ó, vai ser chamado novamente e dentro a gente recebe duas propriedades, que é o event e o session. A gente vai ver que agora dentro desse session não vai ter mais nada. Ou quando você fazer o login, automaticamente essa função onAuthStateChanged, ela é chamada novamente com agora, dentro dessa propriedade session, os dados do usuário que tem logado. Então, toda vez que a gente faz alguma ação do auth, a gente vai ter esse efeito colateral dentro dessa função. Então, por exemplo, para a gente ver o efeito disso na prática, antes de seguir, eu vou dar aqui um console.log, tá? Para a gente visualizar. Session user, vírgula, e eu vou colocar aqui as informações do session.user, tá? Então, olha só, coloquei as informações dele aqui. Então, a única coisa que eu vou fazer é salvar isso aqui. Salvei aqui, tá? Não fiz mais nada. Se a gente olhar aqui agora, ó, você vai ver que eu tenho uma sessão. Por que eu tenho uma sessão? Porque a gente logou um usuário há um pouquinho tempo atrás, né? A gente acabou de logar um usuário. Então, ó, tá aqui, ó, Matheus Fraga, usuário que eu loguei. E a gente nem deslogou, a gente só atualizou a aplicação. Então, vamos fazer o quê? Vamos logar, vou logar aqui com Matheus@teste.com, 123123. Vou dar aqui, ó, acessar. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Disparou, ó, Session User, os dados do usuário logado. Beleza. Agora, na nossa página Profile, perfil aqui, vamos colocar um botão para, de fato, deslogar o usuário? Então, vamos lá no nosso Auth Panel, Profile e Page. Vamos colocar aqui, por exemplo, um button, certo? Beleza. Vou colocar aqui um title. Deixa eu importar esse botão aqui, né? Button do React Native. Title, que vai ser, por exemplo, sair, deslogar, por exemplo, ou sair, tanto faz. OnPress, que vai ser handle signout. E a gente pode criar aqui a função. Então, async function handle signout. Então, agora aqui dentro, eu vou usar aqui o await Supabase. Dei um tab aqui, ó. Já importou o Supabase. .auth.signout. E esse signout aqui, ó, ele também devolve caso dê um erro. Então, posso pegar aqui, ó, const igual aqui. E eu posso pegar aqui error. E aí eu posso falar, olha, if, caso tenha um erro, quer dizer que deu algum erro para deslogar a conta. Então, vou dar aqui um alert. Deixa eu dar um tab aqui para importar do React Native. .alert, error, para mostrar para o usuário, né? Vou colocar aqui, erro ao sair da conta. Tente mais tarde. Sei lá, vou colocar um alerta genérico. Eu vou dar um return aqui para parar a execução também aqui. E além disso, a gente pode usar aqui o nosso const, abre e fecha aqui, igual useAuth, para a gente buscar o nosso hook para consumir o nosso contexto e pegar a nossa função setAuth. E olha, se você está deslogando o usuário, lá dentro do nosso context, a gente não tem essa função setAuth, que é para trocar o valor da nossa useStateUser, que aqui é para saber se quando tem usuário logado, a gente vai colocar aqui dentro os dados do usuário logado. Se eu estou deslogando o usuário e deslogou o usuário, o que eu quero fazer? Eu quero chamar esse setAuth e passar o valor nulo, que agora se deslogou, não tem mais nada dentro dele. Eu quero voltar o valor para nulo. Então, vou dar aqui um setAuth, que a gente importou aqui do nosso contexto dentro do componente, e eu posso passar para ele, ó, nulo. Então, agora, null aqui. Então, eu deslogo o usuário, passo para null aqui o valor dentro do nosso contexto do user lá, e também, caso dê erro, eu mostro o erro aqui. Vou salvar isso aqui agora, vou clicar aqui em deslogar, ó. Cliquei em deslogar, beleza, ó.
Você viu aqui, ó, Session User Undefined. Então, quando eu cliquei em deslogar, a nossa função lá do nosso layout, chamada onOutStateChanged, foi disparada falando, olha aqui, tem uma mudança aqui na seção do usuário, e agora, se a gente deu um console, o console veio como undefined, ou seja, como não existe, porque ele deslogou o usuário, então não tem mais seção. Então, se eu der um Ctrl M e um reload, para ele carregar novamente a aplicação, então quando carregar ele tem que usar o useEffect de novo. Vamos ver o que vai dar nesse console. Olha só que legal. Onde aqui? Tá carregando, beleza. Olha lá que legal. Veio aqui para nossa tela. Olha aqui o log. Session User Undefined, ou seja, não tem uma seção do usuário. Então olha que sensacional, né? E se eu logar um usuário, mateus@teste.com, 123123, acessar, olha lá, loguei um usuário, olha aqui, ó, Session User, agora eu tenho a seção do usuário. Então, esse nosso onOutStateChanged é sensacional, porque ele é um olheiro que fica olhando. Se tem sessão, ele chama. Se não tem sessão ou se deslogar, ele chama falando, olha, não tem mais nada dentro dessa propriedade session. Então, aqui a gente pode pensar em fazer uma coisa muito simples. If, se tiver uma session, eu vou pegar aqui o nosso setOff lá do nosso contexto. Então, setOff do nosso contexto e vou passar o session.user para ele. Eu vou passar os dados da sessão lá para o nosso user do nosso contexto. Se tem uma session, eu posso pegar aquele nosso router do expo_router e falar, olha, router. Opa, escrevi errado aqui o import. Router.replace. Eu vou mandar você lá para aquela nossa tela, /panel profile page. Beleza? E eu dou um return aqui para ele parar aqui o nosso if, para não prosseguir. Agora, se essa função foi chamada novamente, mas não tem nada na session, quer dizer que você deslogou ou perdeu a sessão de algum motivo. Então, fora do if, eu vou dar aqui um setOff, volta para nulo, para garantir que vai estar vazio lá dentro do nosso contexto. E router.replace, eu vou mudar agora para o nosso barra, que é mandar a gente lá para a nossa tela de login. Concorda? Então, vou salvar isso aqui agora, só para a gente testar. Salvei, vou dar aqui um Ctrl M, um reload. Beleza. Vamos ver agora. Quando carregar o aplicativo, ele tem que verificar se tem uma sessão ou não. Se tiver, ele tem que logar. Olha lá. Já me logou, porque a gente tinha uma sessão. Ó, vou dar um Ctrl M novamente e um reload. Então, ó, se tiver uma session, ele tem que me redirecionar para a nossa tela de logado lá. Olha lá, que legal. A gente consegue ainda enxergar a nossa tela de login, mas ele já me redireciona. Se eu deslogar o usuário, desloguei, ó, automaticamente ele me redireciona para a nossa tela de login. Por que que acontece isso? Porque quando eu cliquei em deslogar, essa função foi chamada novamente, o onOutStateChanged, e agora ele não tem mais nada dentro do campo session, então ele falou, olha, if tem uma session? Não, não tem. Ah, então setOff null e router replace lá para nossa home. Então ele volta para home. Só que tem uma coisinha que incomoda, né? Uma coisinha que incomoda é quando você loga o usuário, mateus@teste.com, e eu colocar aqui, ó, pra gente fechar esse vídeo, cara, com chave de ouro, tô logado. Mas se você fechar o aplicativo ou abrir de novo, a gente consegue enxergar aquela tela de login, ó. Olha lá, presta atenção. Vamos lá. Ó, enxerguei a tela de login, depois ele me redireciona. Então eu posso fazer o quê? Eu posso criar um sistema de loading. Enquanto está carregando, até que tenha um usuário ou não, eu redireciono ou não. Como que a gente pode fazer isso? De uma forma muito simples. Eu posso ter uma página de carregando, né, de loading. Vamos fechar tudo isso aqui para a gente melhorar um pouco a estrutura. Dentro da pasta auth, a gente tem a página de cadastro. Perfeito. Dentro da pasta auth aqui, eu vou criar mais uma pasta dentro desse auth chamada sign in. Dentro dela, new file, vou chamar aqui de page.tsx. E eu vou pegar lá o nosso index, que era a página de login. Ó. Lembra que era a página de login, o nosso index? Vou copiar ela e vou trazer aqui para dentro dessa nossa sign in e page. Vou colocar aqui, ó. Beleza, o nome do componente vai ser login. Cuidado com esse import aqui, precisa ser corrigido, que é o nosso supabase. Então, lib/supabase. Vou corrigir o import que precisava. Então, cuidado com o import aí. Vou salvar aqui. Beleza. Agora, dentro lá do nosso layout, agora eu quero ter uma rota. Vou deixar essa nossa index aqui, mas eu vou ter mais uma, né? Vou duplicar essa última aqui, ó. E eu vou ter agora a nossa auth, certo? Depois do auth eu crio uma chamada sign-in, ó, mesmo nome que você deu, ó, /sign-in, e dentro dela eu tenho o page, que é a nossa página de login. E agora, a nossa página index, que era a página de login antiga, a gente vai ter uma página só indicando que é um loading. Então aqui, ó, posso tirar tudo isso aqui, deixar só o import do React Native, tirar esse use state, vou mudar aqui para index apenas, o nome do componente, tirar essa função aqui, tá?
Então, cuidado que eu estou na página index, tá? Então, essa página index a gente vai ser só um loading. Vou tirar tudo isso daqui, ó. Deixar só essa view. Esses estilos aqui, ó. Deixar só o nosso estilo principal, que é o container. Beleza. O import aqui do colors, eu vou colocar de novo aqui o import do colors. Import from barra constants barra colors. Vou deixar aqui o nosso colors novamente, que vai ser o nosso white. Vou colocar aqui também para centralizar tudo que tem aqui dentro. Então, justify content como center e o nosso align items como center, centralizar tudo. E aqui dentro eu vou importar apenas um activity indicator do React Native. Então, do React Native a gente vai trazer aqui um carinha chamado activity indicator, que é uma bolinha girando, né, de loading. Size, eu vou colocar aqui uns 44. Colors.green, por exemplo. Vou colocar nossa cor verde lá. Vou salvar isso aqui. Então, salvei isso aqui. Então, presta atenção, né? Olha só, a gente tem o nosso arquivo, fechar tudo aqui, index, que agora o arquivo index é apenas essa página que tem um indicator, né? Que é algo girando ali. Dentro do nosso layout, agora a gente colocou, temos o nosso index, que antes era a nossa rota de login. Agora a gente colocou mais um stack screen dentro do auth sign-in page, que vai ser a nossa rota de login. Então lá a gente criou dentro auth sign-in page, a gente criou agora, né, que era a nossa rota, agora a nossa rota de login tá aqui, ó. Beleza? Maravilha. Vou vir dentro do nosso layout e eu vou vir aqui, ó, dentro desse use effect, e eu vou comentar esse if aqui, ó. Vou comentar só para a gente conseguir enxergar bem a nossa rota de carregando. Salvei, Ctrl M e vou dar um reload. Então o que vai acontecer? Olha lá a nossa rota. Ele carregou a nossa rota, a primeira que tem aqui, né? Que é a nossa rota index, tá? Que é a nossa primeira, que é essa rota aqui, ó. Que só tem o Activity Indicator girando. Beleza? Olha que sensacional, né? Então agora, vou descomentar esse if aqui. Então, ó, ele vai passar pelo user, ele vai deixar a nossa primeira rota, que é essa rota carregando. E aí, a hora que ele passar pelo session, se tiver uma sessão, ele vai redirecionar a gente lá para nossa página de profile, se tiver uma sessão. Agora, caso não tenha uma sessão, eu vou redirecionar agora você para o barra auth barra sign-in, que é a nossa nova página, barra page, que é a nossa página de login. Então, caso não tenha uma sessão, você redireciona para o login. Vou salvar isso aqui agora. Beleza? Salvei. Então, agora, se eu der um Ctrl M e um reload, ele vai mostrar a nossa página de carregando. E quando tiver uma página... Opa, deixa eu... Bugou aqui o Expo. Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui o Expo. E clicar aqui de novo para abrir novamente. Então, enquanto ele estiver carregando, ou seja, ele vai exibir a nossa primeira página, que é aquele index. Ó, só mostra aquele loading. E aí, a hora que tiver carregado, ou seja, a hora que o use effect aqui tiver, de fato, uma resposta, se tiver autenticado, ele manda para o profile. Se não tiver autenticado, ele manda para o sign-in. Então isso é sensacional porque a gente engana, né, o usuário como se estivesse carregando. Porque a primeira página que é exibida, que é o nosso index, só tem aquela bolinha girando lá informando que está carregando. Tá? E aí a hora que carregar ou não, a gente decide para qual grupo de rotas levar o usuário. Tá? E para finalizar aqui, uma coisa que falta é, lá na nossa página de cadastro, quando a gente cadastrava o usuário, a gente mandava para a nossa página barra, que era o index, né? Mas agora o index é aquela bolinha girando. Então agora, quando cadastrar o usuário, eu tenho que mandar você para o barra auth barra sign in barra page. Beleza? Salvei aqui. Ó, vou deslogar o usuário. Já voltou. Maravilha. Olha que sensacional, né? Eu vou cadastrar um usuário novo. Vai ser a Ana Carol, ana@ana.com, 123123. Vou clicar aqui, ó, cadastrar, cadastrando, ó, mandou a gente aqui para nossa página de login, tá? Se a gente voltar aqui no nosso banco de dados, ó, banco de dados, users, deixa eu atualizar aqui, ó, deixa eu atualizar, e eu já cadastrei mais 2 usuários, 3, né? Então, ó, Ana Carol, o Matheus tá aqui e o Lucas tá aqui também, olha que sensacional, né? E se a gente for em Authentication também, que é os usuários que tem cadastro aqui de fato, ó, os 3 usuários já estão cadastrados aqui e autenticados, tá? Se eu logar aqui com ela, né? ana@ana.com, 123123, acessar aqui. Olha lá, já estou aqui na nossa página. Se eu fechar o nosso projeto, ó, vou fechar aqui, ó. E eu clicar aqui novamente para abrir, né, no Expo. Então, como se o usuário tivesse fechado e aberto novamente, a gente vai ver que ele vai ver que tem uma seção, ó. Ele mal mostrou o loading, mas se a internet do usuário tivesse lenta, ia mostrar o loading até que aquele on-out-state change tivesse recebido ou a sessão
ou não tivesse nada. Se não tivesse nada, ia mandar para o login. Se tiver uma sessão, aí ele manda, né, de fato, para a nossa página que a gente decidiu ali, que é o nosso profile. Poderia ser a página de dashboard ou de painel que você tivesse, a página home. No caso, a gente mandou para o profile. E só para a gente finalizar, como a gente passou para o nosso contexto, ó, quando você faz o login, a gente redireciona, mas antes a gente manda lá para o nosso setAuth, que é do nosso contexto, né, as informações da sessão do usuário. Então, lá dentro do nosso context, a gente recebe no setAuth os dados da sessão do usuário e passa para o useStateUser, tá? E nesse contexto eu exporto tanto essa função, que é para poder trocar, quanto eu exporto a função do user, né? O nosso useState, que é acessar a sessão do usuário. Então, se você quiser acessar a sessão do usuário, você pode através desse user. Por exemplo, a gente pode vir aqui dentro do Panel, Profile, Page, e a gente pode vir aqui dentro, ó, e pegar do useAuth, vírgula, o user, né? Os dados da sessão do usuário. E eu posso usar, por exemplo, colocar aqui um text, por exemplo, abre e fecha aqui, user. Vou colocar uma interrogação, né, porque pode estar vazio, user.email ou user.id, que é o ID do usuário. E eu vou salvar aqui, ó, olha que legal, o ID do usuário e o e-mail da pessoa que está logada. Olha que sensacional, né? Então, isso é muito legal, que a gente pode fazer muita coisa com o nosso Supabase aqui dentro do React Native. E é muito poderoso para a gente criar projetos com cadastro, banco de dados, login, providers que a gente queira também. Inclusive, se você quer que a gente traga mais vídeos aqui sobre Supabase com React Native, comenta aqui embaixo para mim saber, para mim trazer mais vídeos para vocês. Então agora sim, finalizado o vídeo, cara, que ficou sensacional. E se você quer aprender desde o zero programação, passo a passo, sair pronto para o mercado, criar aplicativos profissionais, sites, sistemas web, aproveita que eu deixei aqui embaixo o link da nossa turma e tá com as vagas limitadas, tá? Então o valor que eu deixei aqui é exclusivo para vocês aqui no vídeo e as vagas também são limitadas para a gente conseguir atender todo mundo. Se você realmente quer aprender programação, sair do zero, na ordem correta, passo a passo aí, para você entrar para o mercado ou desenvolver projetos profissionais. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Comenta qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Fechou? Até mais.